Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live super importante sobre desbiose intestinal com a nutricionista Karelin. Que acabou de chegar. Ká, pede para entrar para mim, por favor. Boa. Entrando. Ai, tô muito empolgada com essa live, gente. Oi, Ju. Oi, Raquel. Bem-vindas. Oiê, tudo bom? Oi. Que delícia estar aqui! Bem-vinda! Eu já fui aí, mas eu nunca te trouxe aqui, né? É verdade, tem razão. Que delícia. Você tá bem? Eu tô, e você, Clau? Eu tô ótima, ainda bem. Que bom, gostoso. É... Ai, E aí, menina, não vai. consegui pensar em ninguém melhor para trazer, para falar sobre esse tema aqui do que você. Amo esse tema, amo muito. Hoje eu tô fazendo a formação do Dr. Murilo Pereira, né, que é só em microbiota intestinal, em modulação intestinal. E aí hoje à tarde eu tive uma janela e estava assistindo algumas aulas. É muito encantador, assim. É, Tudo resolve quando. Tudo é um modo de dizer, mas assim, é tanta coisa que resolve quando a gente resolve uma desbiose, é tanta coisa. Todo exatamente. mundo precisa ficar sabendo disso. Não, acho que vai ser importante falar da ligação do cérebro com o intestino e dessa desbiose que acontece, enfim. Acho que vai ser uma live muito engrandecedora. Que muita Tomara. gente. Eu achei que foi um tema bem assertivo. Você viu Eu vi, o achei super legal. resultado? Muita gente não Sim. sabe nem do que se trata. E aí eu falei, acho que o pessoal vai curtir essa live. Vamos saber. Eu vou começar fazendo exatamente isso, Ju. Acho que a gente pode esperar um tiquito de tempo. Ou, claro, a gente podia começar se apresentando, né? Porque tem Sim, pessoal que tá no meu que é do seu, tem pessoal que não me conhece. eu concordo super. Bom, então, se você me permite, eu Vai. sou a Cacá, vocês já me conhecem, quem está aqui me conhece. E eu convidei a doutora Karelin Cavalari, minha nutricionista, que me acompanha há uns bons anos aí, para vir bater um papo com a gente sobre desbiose intestinal, que é um tema tão importante dentro de um quadro de endometriose, acho que não só dentro do quadro da endometriose, mas do corpo humano como um todo, né? O saudável, o doente, enfim. E é isso. Aí agora eu acho que eu posso deixar você falar um pouquinho de você. Bom, eu sou nutricionista, né? Então, eu sou formada. Não, acho que não quero falar disso. Eu aprendi no comecinho do ano passado, num curso que eu fiz com o Murilo Gun, a me apresentar falando sobre o que eu acredito. E desde então isso me faz muito sentido, sabe? Porque a formação, a parte técnica, é só entrar lá no Insta, tem lá no Linktree, tem meu currículo inteiro, todas as pós-graduações, enfim, tem tudo ali. Eu acredito que a forma como a gente se alimenta, a nossa alimentação, é como se fosse um centro de muitas outras coisas, assim. Então, a forma como a pessoa lida com a comida vai impactar na forma como ela lida com as pessoas, na forma como ela lida com o trabalho, na forma como ela lida com o lazer, na forma como ela lida com a mente dela, na forma como ela lida com todas as outras áreas da vida. E, ao mesmo tempo, né, é como se fosse uma engrenagem que tudo vai rodando junto, assim, sabe? Tá tudo conectado. E muitas vezes, quando a gente muda a relação com a comida, a partir desse ponto central, todas as outras coisas vão encontrando um novo equilíbrio, o que é muito espetacular, porque eu tenho pacientes que mudam a vida de verdade quando começam o acompanhamento e passa a olhar para todas as áreas da vida com realmente um novo olhar. E é isso que eu busco trazer sempre, né, Cláudia? Com certeza. Aqui você conseguiu. Yes! Com muita felicidade.
Muito bom estar aqui hoje, podendo explicar o que, assim, trazer você para contar um pouco do que é a desbiose, enfim, e de todo o seu trabalho, do que você faz, porque realmente um acompanhamento nutricional direcionado ele faz toda a diferença para endometriose e qualquer tratamento, né? Sim, com Então, certeza. é Tem um isso. impacto muito grande nas sensações de corpo, né? Exatamente. A importância. E aí, vamos começar? Vamos. Eu separei, eu fiz tipo uma guia, só para eu não me esquecer de nada, assim, que é importante de falar, né? Tá, E aí, eu pensei que talvez seria importante começar explicando o que é desbiose. O que você acha? Pode ser? perfeito. Então, é o seguinte. Nosso corpo, a gente tem uma grande diversidade e pensando em volume, se a gente for contar volume de coisas, nós temos células, então lembra lá da biologia lá, nossa, no colegial a gente aprende isso. Então, pensando em número de coisas, então em número de células ou em número de bactérias, a gente tem mais bactéria, fungo e micro-organismos dentro do nosso corpo do que número de células. E aí, o que acontece? Essa microbiota, né, ela vive em todas as nossas mucosas. Boca, olho, mãos, no canal vaginal, no intestino e, consequentemente, no ânus. Em todas as nossas mucosas. Na pele, né, inclusive. Isso, quando ela tá... Existem muitos estudos, né, que colocam quais são esses micro-organismos que levam a uma consequência orgânica e boa para o nosso organismo, que a gente chama de micro-organismos do bem, né, vamos dizer assim. Ou quando esses micro-organismos eles estão bagunçados, ou até quando tem alguma, por exemplo, uma intoxicação alimentar, um negócio sério mesmo, né? De sintomas mais evidentes, que isso leva a um desbalanço nessas coisas. Quando esse desbalanço ele está acontecendo no nosso intestino, chama desbiose. Normalmente isso significa uma maior quantidade de bactérias gram-negativas. Por que gram-negativas? Porque na camadinha delas tem uma característica química diferente do que bactérias gram-positivas, porque na camadinha delas ela tem uma outra característica. E essa mudança na microbiota, ela leva a algumas consequências no nosso intestino que vão levar a algumas consequências sistêmicas. Especificamente, começando então pelo intestino. No nosso intestino, existem a maior parte das células, né, são os enterócitos. Esses enterócitos, para que a gente tenha saúde, para que esteja um intestino saudável, eles estão bem grudadinhos um com o outro, por um negócio que chama leaky gut, que aqui ele gruda e fica assim, bem apertadinho mesmo. Tem que estar bem apertadinho para que as coisas que a gente consome, quando a gente come, então vai ser digerido tudo, né? E aí tudo vai passar por dentro das células como se fosse uma triagem para entrar e cair na nossa corrente sanguínea. Quando existe essa bagunça na microbiota, quando existe essa desbiose, isso daqui ele enfraquece. Uma das consequências é essa, enfraquece. E as células, elas ficam num negócio que chama hiperpermeabilidade intestinal, ou o nome chique, leaky gut. Isso fica aberto, assim, vamos dizer. Chique, né? Leaky gut. Fica meio que aberto. E quando fica meio que aberto, não é desse tamanho, tá, gente? Tá no intestino, então é tudo muito micro. O que acontece quando tá aberto? Algumas coisas. Passa direto para a corrente sanguínea um negócio que chama LPS. LPS é uma microparte da tal da bactéria gram-negativa. E nosso sistema imunológico, ele reconhece aquilo, pô, isso está errado, isso é uma coisa que não deveria estar aqui dentro. Então, vai ativar o nosso sistema imunológico. Além disso, acontece uma outra coisa que muitas vezes passam proteínas que ainda não foram digeridas. Porque não deu tempo, porque tá digerindo, aí tá terminando ali de acontecer o negócio, né? E aí ela passa e o nosso intestino, nosso corpo, ele também vai reconhecer isso como uma forma. Eu não conheço essa proteína, eu não sei de onde ela vem. E aí muitas vezes vem uma sensibilidade a determinados alimentos. Por exemplo, algumas coisas que são muito comuns. O bendito do trigo, do glúten, né? A soja para algumas pessoas, amendoim ou outras castanhas para outras pessoas. E aí tem a proteína do leite de vaca para outras pessoas.
E aí tem então uma série de consequências em relação aos alimentos, e quando a pessoa come, aquilo vai ter uma reação do sistema imunológico, né, por essa sensibilidade. E aí, pensando fisicamente, isso leva a um baita desconforto. Por quê? Distende, fermenta, às vezes dá diarreia, às vezes prende, dói muito. É uma dor que parece que não consegue passar a mão na barriga, né? Assim, nem na pele, porque tem uma dor assim, distendidaço, super inchado. E aí tem um outro fator que é o bendito do LPS. Acabei explicando um montão de coisa, né? O bendito do LPS, que ele vai estimular o nosso sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele fica feito uma... Eu vou usar uma palavra bem exagerada, tá? Mas ele fica feito uma bomba relógio, assim, vamos dizer. Porque ele tá o tempo todo estimulado. E aí entra a endometriose. Por quê? A endometriose é um negócio inflamatório. Se você tem um diagnóstico inflamatório e você coloca um outro rolê cutucando você todo santo dia, porque a partir do que você come, você estimula o desenvolvimento dessa inflamação, né? Você fica totalmente, assim, o teu corpo de forma sistêmica mais inflamada. Então, isso vai ter uma piora dos sintomas, uma piora das sensações físicas e tal. Sim. Com uma piora do quadro da endometriose. E aí, dúvidas em relação a isso, gente? Vocês entenderam? Que eu desembesto a falar. Vocês vão mandando aqui pra gente, que a gente vai pegando as perguntinhas e vai lendo aqui, se tiver alguma dúvida, e vamos respondendo. Então, começando explicando a desbiose, resumo, né? O que é desbiose? Essa bagunça nas bactérias do nosso intestino, que vai levar a uma série de consequências metabólicas e tal. É um desequilíbrio, né? No fim das contas, é um desequilíbrio. Isso. E às vezes acontece também tem o desequilíbrio, né? Que é a desbiose, e às vezes acontece chama SIBO, a sigla, que é uma grande quantidade de bactérias, uma quantidade de bactérias maior do que seria gostoso, do que seria confortável, ou do que seria saudável, né? Saudável, tá. Seria saudável. E isso também tem algumas consequências. Essa proliferação exacerbada, né, de bactérias, ela também tem consequências num levar a essa hiperpermeabilidade intestinal e tudo mais. Acho que é isso, a primeira parte que eu tinha pensado de falar. Sim. Aí, o LPS, pensando em cascata e tal, ele vai ativar uma série de cascatas inflamatórias no nosso organismo, levando a, por exemplo, alteração, além desse processo inflamatório, levando para algumas pessoas, aumento da insulina, levando a uma resistência à insulina, né? Levando no longo prazo, possível acúmulo de gordura no fígado, depressão e tudo mais. Sim. O pior é o que tomando no separador, piora o quadro de desbiose. Como reverter esse ciclo? O ciclo começa a ser revertido mudando a alimentação, Nath, que aí é o que eu vou falar daqui a pouco. Porque mudando a alimentação, parte da desbiose não vai piorar como consequência do que toma para o tratamento da dor, entendeu? Aí, como que mais? Aí acho que um fator importante também é falar da relação com a serotonina, né, Clau? Sim. Como posso manter o equilíbrio do intestino? E queria saber se tem desbiose ou está com desbiose, pois acredito que não tenho, mas já tive quadros B. Você está com desbiose, não é uma coisa fixa. Não é uma vez que eu tive, eu nunca mais vou conseguir consertar isso. Até isso é um dado muito, muito legal.
em apenas 3 dias que a gente... Ah, vamos supor, um final de semana, que você tem a sua alimentação durante a semana bonitinha, come um monte de vegetais e tal. E aí, no final de semana, você come, vamos colocar assim, uma bem para alimentar desbiose, tá? Você começa na sexta-feira, na hora do almoço, come uma massa. Aí, à noite, você come pizza, na sexta-feira à noite. Aí, no café da manhã do sábado, você come pão de queijo e leite com café. No almoço, você come uma macarronada com almôndegas ou alguma coisa do tipo. À noite, você come um lanche. E aí, no domingo, come... Pra não ser macarrão de novo, você acaba comendo nhoque. Ou então, uns pãezinhos, assim, na hora do almoço, junto com, sei lá, uma fritura e uma porção generosa de carne. Ou um churrasco com cerveja, isso, no sábado inteiro bebendo cerveja. E aí come pão de alho, e não sei o quê. E esquece totalmente de comer uma rúcula ali. Desencana da rúcula, o vinagrete nem passa perto. E aí no domingo à noite acaba comendo, sei lá, só um lanchinho, né? Tipo assim, um pãozinho com manteiga, porque não tava mais... Pra não pesar muito. Pra não pesar muito, isso. Isso teve um monte de farinha. Ah, além do bolo, do sorvete, né? De todas das exceções do fim de semana. Né? É. Mas foi só o final de semana. A minha rotina de segunda a sexta no café da manhã, ela é ótima. Eu como salada em todas as refeições. Eu como comida de verdade, arroz, feijão, enfim, né? Só que em 3 dias as bactérias morrem. E aí elas repovoam aquele lugar diferente. Então, em 3 dias você fez desbiose. Por isso a importância de... Eu vou falar o como arrumar essa desbiose, né? Mas por isso a importância de manter um mínimo de uma rotina de comer, pelo menos comer vegetais, comer fruta, comer folha, também no final de semana. Porque, olha lá, Ju, né? Para com isso, sabe? Põe uma rúcula no churrasco, se empanturra de saladona, põe uma salada de frutas também no final da tarde, come uma saladona em todas as refeições, porque isso já ajuda. Porque às vezes a pessoa, talvez, trocar algumas refeições, ao invés de ficar massa, farinha, né? Põe uma batata, põe um risoto que seja, sabe? Não precisa... Sim. Não é sobre comer batata doce e frango grelhado ou então só arroz e feijão. Não é isso, né? É fazer escolhas que são mais nutritivas. São extremos, né? Não extremos. Eu falei um final de semana que na minha cabeça foi bem extremo, assim, de tipo, só farinha. Porque isso muda. E é algo que eu tava falando antes, que em apenas 3 dias a gente consegue mudar. Ou seja, isso é bom e isso é ruim. Porque da mesma forma que rápido você consegue mudar, rápido pro bem, rápido você também consegue mudar de uma forma que vai te machucar. Sim. E esse é um ponto. Outro ponto é a relação com a serotonina. Por quê? Quantas vezes é muito comum isso acontecer? De um final de semana como esse que eu descrevi. E aí, na segunda-feira, a pessoa tá borocochô, assim, sendo engolida pelo sofá, extremamente borocochô. Nossa, segunda-feira, nem descansei, meu Deus. É isso, né? Esse negócio, que essa é a tradução, né? Sim. Nhaca. E aí, com uma nhaca, com o intestino enfesado, literalmente, com uma distensão que dói, que nossa. Por que acontece isso? Porque essa produção, 80% da serotonina ela é produzida no intestino. Ela não vai para o cérebro direto, mas ela estimula um negócio que chama nervo vago. E via nervo vago, ela estimula a produção e a ação da insulina no nosso cérebro. Então, se mudou essas bactérias, naquele dia, nos próximos 2, 3 dias, a sua produção de serotonina diminui. E aí, uma coisa, serotonina é analgésica, ela diminui a dor. Então, provavelmente isso piora ainda mais o quadro de dor. De um modo geral, a serotonina diminui a dor. Então, vira uma bola de neve. De neve. Ou uma barriga falsa de grávida, né, no caso. Fica parecendo um baiacu, não é? Fica, incha aqui, incha a barriga, incha tudo. Incha tudo. Aí, deixa eu ver aqui, ó.
Ah, qual a relação dos vegetais crus com a desbiose? Parará, parará. E aqui, peraí, deixa eu só voltar um pouco. Tá, deixa eu te ajudar aqui. Teve uma pergunta que ficou lá para cima, que é como posso manter o equilíbrio do intestino? Acho que isso a gente vai conseguindo discorrer Falar ao longo agora. da live, né? E aí chegou esta. Às vezes o meu intestino desanda, que não consigo segurar a vontade de ir no banheiro. Isso já me trouxe traumas. E a Ju, isso pode ser. Posso responder já essa? pode responder, a gente vai fazendo uma por uma, acho que fica melhor, né? Não É, embola. acho que vai ser organizadinho, senão eu me atrapalho. Ju, isso é um dos marcadores de desbiose, esse desandar do intestino. E aí, alguns fatores, né? É importante de identificar se é um alimento específico, se é um conjunto de alimentos, essa relação com a urgência de evacuar é um dos marcadores. Talvez também é importante de investigar se, eu já falei, se é um alimento específico, se é um conjunto, ou às vezes a relação com a fibra mesmo, de não ter fibra suficiente na alimentação. Ou outra coisa que acontece de às vezes, só que aí não tem nada a ver com a desbiose, é desidratação com exercício físico. Se a pessoa está desidratada e faz exercício físico, existe uma possibilidade de, por osmolaridade, soltar muito o intestino. Eu não fazia ideia É, disso. é bem comum em atleta, principalmente maratonista, essa urgência em evacuar, às vezes no meio da prova até, por conta de uma desidratação, porque aí o intestino ele puxa água. Vai puxando tudo, né? Por osmose acaba, por osmolaridade acaba acontecendo isso. Ó, a Raquel perguntou: queria saber qual a relação dos vegetais crus com a desbiose, porque uma vez fiz um bowl de quinoa cozida com brócolis, repolho roxo cru, cenoura ralada, pensei que estava arrasando, e foi o pior quadro de desbiose da minha vida. Acredito que tenha sido o brócolis e o repolho. E couve crua também, faço muito mal. Então, na realidade, um quadro de desbiose, ele não acontece assim tão rápido. A desbiose é um negócio crônico, né? De quando ela está acontecendo e aí às vezes por o consumo de alguns alimentos específicos, as bactérias fermentam ali dentro e aí você tem os sintomas da desbiose de forma mais exacerbada. Pensando na desbiose mesmo, num tratamento, numa melhora em longo prazo, os alimentos crus são excelentes, porque eles têm enzimas, eles têm muitas fibras que ajudariam as bactérias boas a sobreviver. O que talvez pode ter acontecido com você foi uma fermentação por conta do repolho, principalmente, e do brócolis, né? Talvez o que tenha acontecido é uma exacerbação dessas bactérias e aí fermentou. Por isso que deu. Eu estou entendendo que o seu quadro de desbiose foi a distensão, os sintomas, né? Aí pode ser por isso. Pensando numa rotina de vida, assim, né? Os alimentos crus, eles tendem a ser muito positivos para o tratamento da desbiose. E aí, talvez a gente possa falar disso daqui a pouco. Vamos só ver se Sim. tem mais alguma. Tem um pedido. Se puder falar de food maps também, por favor. Tá. Isso. Também pode ser, no seu caso, uma sensibilidade a food maps. O que é o food maps não tem nada a ver com desbiose, são duas coisas diferentes. Food maps são fibras que estão presentes em determinados alimentos, e aí não necessariamente são alimentos pouco nutritivos, por exemplo, o repolho tem bastante, quiabo tem bastante, cogumelos tem bastante, cebola, alho. Então algumas pessoas passam mal com essas coisas. Por quê? São carboidratos altamente fermentáveis. E aí, dependendo da sensibilidade, por exemplo, às vezes na endometriose, às vezes numa síndrome do intestino irritável, às vezes numa doença de Crohn, a pessoa acaba com sensibilidade ao food map. Aí é um protocolo de retirar todos e tudo mais, vai reintroduzindo.
E é um protocolo que ele precisa de acompanhamento nutricional, porque ele é bem rígido, assim, e a reintrodução ela é bastante importante. Aí, voltando a falar sobre a desbiose, né? Como que a gente mantém esse intestino com bactérias boas dentro dele? Equilibrado e bonitinho, Equilibrado. com cocôzinho bonitinho e sem dores. Sim. O que é um cocô bonito, né? É um cocô que parece uma banana passa, que ele sai assim, blut, blut, e sem dificuldade alguma. E a hora que você vai limpar, não tem muco. Isso é muito importante, de não ter muco ou ter o mínimo de muco. Se ele tá com muco, sinal de que tem alguma coisa errada ali dentro, não é para estar produzindo muco. Se ele tá desmanchando ou muito preso, ou em bolinhas, aí pode ser alguma sensibilidade, pode ser a tal da desbiose, pode ser algumas coisas. Aí falando do como manter, então, como tratar. É basicamente descascar e não desembalar. Porque o que as bactérias boas do nosso intestino gostam, o que o nosso corpo gosta, é comida que vem direto da terra. Até a gente tá muito na moda essa rolê da low carb, né? Até o alto consumo de produtos de origem animal, principalmente a proteína, né? No caso da carne, o exagero nisso, ele alimenta muito uma bactéria que chama putrefativa, que é uma bactéria bem danosa para o nosso intestino. Então, um dos aspectos... Né? Já começa com esse nome maravilhoso. E aí fica aquele pum fedido, aquele cocô fedido, que assim, é insuportável. O banheiro, tipo, não dá para entrar, não dá nem para passar perto, porque é horrível, horrível, horrível. E aí, como que a gente mantém? A gente diminui esses produtos de origem animal numa quantidade equilibrada, nem sempre isso quer dizer tirar os produtos de origem animal, né? Pensando na desbiose, mas diminuir numa quantidade ok. E põe comida, põe fruta, verdura, legume, folha, salada, tudo que vem direto da terra, assim. O que vem direto da terra são as coisas que sementes oleaginosas, os cereais, mas não o cereal tipo cereal matinal. É o cereal ou arroz, a quinoa, a aveia, o milho, sabe? O painço. São as coisas mesmo, a comida. Porque isso vai alimentar as bactérias do bem. Enquanto que as bactérias gram-negativas, né? Essas bactérias ruins, elas basicamente se alimentam de coisas refinadas. Açúcar, farinhas, o excesso de gordura saturada também, que a gordura saturada ela tá normalmente nos produtos de origem animal também, né, que é mais frequente, e o excesso de proteína, que acaba acontecendo a mesma coisa. É fácil e difícil ao mesmo tempo, porque na teoria é muito simples fazer isso. A parte complicada... Mas o corpo de cada um é um corpo, né? E acho que a parte complicada é o colocar em prática, né? Porque culturalmente, essa coisa da farinha, essa coisa da praticidade, ela tá na rotina da maior parte das pessoas. Sim. E aí é trazer realmente... E, gente, é muito incrível, assim. Assim como a Clau, várias pacientes, os exames melhoram todos, os sintomas melhoram. É um negócio que... Aí eu tenho paciente que depois, na hora que a gente vai... vamos ver, vamos reintroduzir algumas coisas, ver como que você vai se sentir, né? Não, cara, não quero reintroduzir, não, porque tá bom demais. Exatamente. Depois você descobre o caminho da felicidade, da alimentação, é difícil você querer voltar atrás, viu? Porque eu costumo dizer que o corpo se acostuma rápido com coisa boa. Então, você fica anos comendo, tipo, vivendo uma alimentação, por exemplo, eu comia, queijo branco, peito de peru, pão integral, achando que eu tava arrasando. Arrasando durante anos. Leite com achocolatado, essas coisas, né? E aí, quando você começa essa retirada de alimentos, que foi bem o período onde eu te procurei, lembra que eu tinha conhecido um pouco sobre alimentação anti-inflamatória, falei... Agora eu preciso de apoio, porque começou a ficar difícil. Aí que eu falei, tirei o glúten, em 3 dias minha barriga desinchou. Eu achei que eu tivesse essa barriga, eu nasci com essa barriga, como que eu tô sem essa barriga agora? E aí quando eu vi isso, eu falei, cara,
Eu preciso me dedicar para isso aqui, eu preciso cuidar do meu corpo. 3 dias sem comer farinha branca eu já tive esse resultado. Imagina tendo uma alimentação balanceada, equilibrada, tipo, pro resto da minha vida, assim, sabe? Não vou falar que foi um processo fácil, mas ele é possível. Totalmente Ele é possível. possível e ele vale muito, né, Cláudio? Eu acho que esse é o ponto. E a importância de você, com o teu depoimento, né, no sentido, melhora mesmo o custo-benefício dessa dedicação de fazer, de colocar em prática, de realmente colocar em prática, vale a todos os dias com bem-estar, gente. É Sim, muito diferente, exatamente. né? Foi uma Ok. escolha mesmo, porque eu sentia muita dor, né, cara? Era muita dor. Então, ou era sentir dor, ou era mudar a alimentação. Não tinha outra escolha. Então, foi bem É, interessante. Eu anotava no caderninho, hoje eu comi isso aqui. Meu cocô ficou desse jeito. Fui tantas vezes no banheiro. Tinha isso aqui no meu cocô. Tinha muco, não tinha muco. Ai, hoje meu cocô foi excelente. Eu comi isso, isso, isso. Tipo, eu fui montando um diário de tudo que ia acontecendo comigo. E essa é a principal dica que eu dou para as pessoas que procuram, assim, minha ajuda, sabe? Tipo, você tá com um problema? Escala de Bristol? Já ouviu falar da escala de Bristol? Então, vamos falar de escala de Bristol. E aí agora a gente vai falar sobre desbiose. E aí agora a gente vai falar sobre introdução, tirar, retira daqui, põe dali e anote. Porque a gente não consegue ter uma linha de raciocínio desde o do mês passado, quando a gente começa uma transição, para hoje. E as coisas elas vão acontecendo muito rápido, né? sim. Então, essa é a primeira dica que eu dou, assim, de verdade, é observe o que você come e anote o que você come. E o anotar, eu acho que ele é importante até porque o que acontece? Muitas vezes são 3 dias para ter o efeito de um alimento no teu corpo. Você vai lembrar que você comeu 3 dias atrás? Se não estiver prestando, se estiver prestando atenção, talvez. Se não estiver prestando atenção, não vai lembrar. Não vai Não vai. lembrar. E às vezes é uma união de, é porque eu comi isso num dia, aquilo no outro, aquilo no outro. Tem aquela coisa do copinho cheio e copinho vazio, né? Se a gente esvazia o copinho, às vezes você come depois, sei lá, vamos supor, passa meses sem comer um negócio, aí você come um negócio que antes te machucava, mas dessa vez não tem mais sintoma, porque o copinho tá vazio, e aí você passa mais um tempão comendo direito, e aí vai encontrando esse Exatamente. equilíbrio, não é? É muito importante, E assim. deu uma. Ok. Deixa eu ver as perguntas, se chegou alguma coisa. Ah, acho que não teve quem não caiu no conto do peito de peru. É verdade. Em quanto tempo de alimentação correta você sentiu diferença? Nossa, foi muito rápido. Eu senti diferença primeiro na distensão abdominal, depois eu senti diferença em parar de sentir dor quando eu estava menstruada, quando eu fazia cocô, porque era uma dor que eu não comia para não fazer cocô, gente. Era uma dor absurda. Aí eu parei de sentir essa dor. As minhas cólicas, elas diminuíram, mas como a minha endometriose já estava muito avançada, eu já sabia que era um caso cirúrgico, enfim, eu tentei controlar através da alimentação, mas infelizmente não foi possível. Enfim, mas eu tive uma redução bem significativa de sintomas gerais, assim, de dor. Foi bem interessante. E tempo, em um mês eu já estava vendo bastante resultado. O glúten eu tirei, 3 dias depois eu já via a distensão abdominal sumir, assim. Então é muito rápido, gente. É rápido. Vale a pena dedicar um tempo para comer direito na vida. Sim. E aí acho que é até importante, Clau, de colocar que a alimentação anti-inflamatória, que é tão indicada já meio que como protocolo da endometriose, né? Ela é a alimentação que cura a desbiose associadas. A desbiose é mais um braço do fator positivo dessa alimentação anti-inflamatória. E aí, quando a gente está falando Sim. disso, não é tirar o glúten e se entuchar de farinha de arroz. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas, tira o glúten, tira o leite. Não é tirar o glúten e o leite e comer outras coisas e comer o peito de peru, e comer, sei lá, o pão de farinha de arroz. Não, é comer comida, é comer mandioca, é comer milho, é comer É frutas. fazer as
E Distribuição não pela comida, né? pela comida. E aí é muito legal, porque você passa, você vai só na feira. Você não vai mais no mercado. Você vai no mercado para comprar produto de limpeza e olha lá. Essa é a minha E a vida. feira é o teu lugar. Essa é a minha vida. Eu faço compra de sábado de manhã na feira. Conhece todas as É, pessoas na feira. Vai tem os levar não sei o que lá. descontos. É, é uma delícia. E é Sim. uma. E assim, você com certeza percebeu isso, Clau. No começo parece um bicho de sete cabeças, não é? E aí, a hora que você vai pegando o ritmo, aquilo fica fácil. Fica fácil, assim, no Fica sentido de intuitivo. Eu ficar diria leve, que fica intuitivo. sim, perfeito. Porque é muito doido, mas o nosso corpo, como eu disse, ele se acostuma rápido com coisa boa. Então, quando você pensa em comer um negócio que você sabe que o efeito é negativo, opa, mas espera aí, eu tô comendo isso, vai valer a pena eu comer isso? Eu vou comer sabendo que vou ficar 3 dias ruim, porque é tipo isso. Vou dar um exemplo, assim, clássico na minha vida. Pão de queijo. É uma coisa que eu amo profundamente, assim, e que eu como muito raramente, porque quando eu como, eu fico com excesso de muco intestinal durante 3 dias. Eu não faço cocô, eu faço muco. É É isso. isso. Mas aí eu já como sabendo desse resultado, entendeu? Então, assim, é uma escolha. É uma Eu acho que escolha. esse E aí, você não vai é o ponto. comprar um pão de queijo qualquer, né? Você vai comer o pão de queijo, Exato. o pão de queijo. Exatamente. Eu vou escolher um gostosinho, né? Vamos lá. Mas eu acho que esse é o ponto, sabe? A questão de você conhecer o seu corpo a ponto de saber exatamente quais são os alimentos que você consegue ingerir e não consegue ingerir. Porque eu acho que a gente vive num ciclo que a gente nem vê o que a gente come. Entende? A gente tá aqui no Muito. celular, a gente tá comendo aqui, mas não tá mastigando direito porque tá aqui no celular. O olho tá no celular, não tá no prato. Então você não mastiga direito, você não sabe o que você tá comendo. E isso só vai aumentando. Isso vai distribuindo para as outras áreas, assim, né? Mas eu acho que dentro da alimentação é bem mais visível, assim. Você vai num restaurante no horário de almoço de trabalho, assim, a galera tá almoçando sozinha de fone, vendo um negócio no computador e nem entende. Então acho que é esse lugar que a gente foi, assim, que a gente não presta mais atenção no que a gente come. Sim. E até pegando esse gancho que você falou da mastigação, é importante colocar um ponto que é o seguinte: a digestão começa na boca, né? E quando não mastiga, tem ali uma série de enzimas que são liberadas mesmo junto com a saliva, que vão já participar do processo de digestão. Outra coisa é a mastigação mesmo. A gente não tem um triturador power ultra potente dentro do nosso intestino. É um movimentozinho no Exato. intestino, gente, que é muito sutil, Assim, né? sabe? Aí tem um ácido, beleza. É um negócio assim, é muito sutil. E além de um ácido, mas se não mastigou, se você tá vendo um pedacinho de comida no teu cocô, tá errado. Não Não tem tá que ver nenhum pedacinho de nada no cocô. Não tem. Porque aí também altera o pH. Essa é uma, às vezes, a própria mastigação é um dos fatores muito importantes na sensação de distensão. Porque aí fica um negócio grande, vai fermentar, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas. Vamos ver. Soraya Lara. Acho que é isso. Eu percebo, e tem vezes que realmente sinto 3 dias depois, mas como sei que errei, já logo lembro o que foi. É Sim. isso, consciência. E também vi o resultado rápido. Linda Cartes, estou desde dezembro, mas com furos na alimentação. Com furos na alimentação ainda. Tenho dores, mas a barriga desinchou mesmo na maior parte deste tempo. É isso, gente. Desincha Muito mesmo. bom. E aí vai melhorando, né? Vai melhorando, melhorando, melhorando. Ou tem E eu coisas que são recebi mais algumas perguntas. Ai, te cortei, desculpa. mais difíceis de falar. Há como ter certeza se tem desbiose intestinal? O que fazer se os sintomas não melhoram com a dieta adequada e atividade física?
alguns sintomas dá para ter certeza de que tem desbiose intestinal. Um deles é sabugo na língua, uma língua branca. Uma língua o quê? Esse é um pouco branca, sabe igual criança que tem um sabugo na língua? Sim. Essa língua. Essa sensação, a distensão, se não tem desbiose, não tem distensão. Esse é um ponto, tem distensão. Tá. O muco nas fezes é um marcador de desbiose. Bolinha no braço aqui atrás, que parece um... A sensação quando passa a mão é como se fosse um cravinho. Quando eu era criança, eu tinha um... Milhares disso quando eu era... Eu não tenho mais, eu nem tinha reparado, menina. É muito legal, né? Essas bolinhas no braço é outro marcador. Aí tem outros marcadores, tipo fadiga, sensação de borocochô, mas é que esses marcadores são mais genéricos, né? Então, esses que é o intestino, que às vezes também o intestino, ele pode estar com diarreia, ou ele pode estar preso, ou ele pode estar muito doido, assim. O muco, esse bagunçado, que não tem essas fezes bonitas. Ah, o sabugo. Outra coisa é periodontite. Sabe quando sangra a gengiva? Sim. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa ela vai no dentista, ela tem uma escovação boa, lógico, tem fatores de dentista na periodontite, né? Mas não resolve. Sabe quando não resolve? Tem pessoas que não resolvem. A cada 6 meses tem que fazer limpeza porque não resolve. Pode ser um dos fatores de desbiose, um dos marcadores. Interessante, são esses, cara. Eu não sabia disso também, não. Sim. Mais uma vez, lógico, escovação, passar fio dental, essas coisas são pré-requisito. Mas se a pessoa ela tá fazendo tudo isso e mesmo assim a gengiva fica sempre sangra ou não sangra, um dia sem passar fio dental já sangra, aí acaba sendo um dos marcadores. Né? Sim. E vamos ver, tem algumas perguntas aqui. A litose também faz parte de um sintoma da desbiose? A litose? Quando você fica Me com lembra bafo. que significa... com bafo? Bafo. Pode fazer parte de desbiose. A litose normalmente tem relação com o fígado também. E gordura no fígado também pode ser um marcador bem consequência longo prazo de uma desbiose, porque ela fica muitos anos nisso, leva a uma resistência à insulina, leva a algumas consequências mais longo prazo, né? A distensão, o intestino é mais rápido de ver. Foliculite nas coxas também faz parte da desbiose? Não faz parte da desbiose, mas com uma alimentação que trataria a desbiose, tende a melhorar por ser um processo inflamatório. Não vai curar a foliculite, mas tende a melhorar pela inflamação. Perfeito. O que fazer em casos de desbiose? Ai, desculpa. Você tá com delay aqui pra mim, eu acho. Acho não, né? Aparentemente. Posso falar? Pode. O que fazer em caso de desbiose em criança? Em criança, mudar a alimentação. E aí talvez dar um probiótico. Mas aí precisa procurar uma nutri-infantil para ver o porquê. Mas a base é mudar a alimentação. Tira os doces dessa criança, diminui farinha, principalmente, e põe comida. Com criança é diferente, né? Porque a criança não tem muita consciência, assim, comi isso está me fazendo mal. Faz parte dos cuidadores ali, estarem de olho, sabendo o que está acontecendo, assim. Mas, basicamente, gente, comer comida, descascar mais e desembalar menos, como a Karen falou. Né? E assim, o que são os probióticos? Quais são exemplos de alimentos probióticos, por exemplo? Uma pessoa que está numa crise de desbiose, está 3 dias ruim de extensão, o que ela pode fazer para mudar assim, esse quadro? Eu não recomendaria, por exemplo, o uso de probiótico quando a pessoa ela está, por exemplo, passando mal, com uma distensão, nessa hora. Porque é importante de mudar a alimentação primeiro, sabe?
O probiótico, ele é um tratamento. A base é a alimentação. Se toma o probiótico sem mudar a alimentação, corre o risco de fazer uma superpopulação bacteriana e ser pior. Principalmente pensando na sensação de o extensão. inverso, né? Porque aí vai ficar muita bactéria lá dentro, sabe? Então, o primeiro ponto tá passando mal? Muda a alimentação. Come mais cru, come muito devagar, mastiga. Se for preciso, faz na forma de um suco verde, para ser mais fácil isso de digerir e tudo mais. Duas coisas que ajudam bastante, algumas coisas que ajudam bastante em relação a alimentos. Gengibre, porque o gengibre ele tem essa função antimicrobiana, então bota um gengibre no suco verde, ou então na comida, ou come o gengibre mesmo. Açafrão, porque ele tem um aspecto anti-inflamatório, pensando no intestino. Chuchu é super legal, porque o chuchu tem uma fibra que as bactérias adoram, então manda bala no chuchu. E diminui drasticamente o consumo de carne, principalmente quando tá numa crise de distensão. Se conseguir excluir carnes e comer mais cru mesmo, é melhor. E assim, a pergunta que não quer calar: só carne vermelha ou todos os tipos de carne estão englobados aí no carnes? Todos os tipos de carne estão englobados. As vermelhas são piores. Então, se for para comer uma proteína de origem animal, que seja peixe ou, no máximo, ovo. Tá. Perfeito. Mas quando tá com uma crise de muita distensão, assim mesmo as leguminosas acaba não sendo tão legal, porque daí tem que deixar muito de remolho e tal. Talvez incluir como fonte vegetal um tofu mesmo, porque caso contrário acaba bagunçando de novo ainda mais. Sim, uma coisa que me ajudou muito foi na segunda semana pós-cirurgia, que eu tive uma distensão, cara, assim, absurda. E eu comi batata doce, sabe? Tipo, comi uma porçãozinha de batata doce no pós-operatório, assim. Eu nunca tinha sentido aquilo, cara. E eu tinha distensão abdominal antes, e no pós-cirúrgico eu juro que eu pensei que minha barriga ela fosse... Sabe quando a barriga vai abrir no meio, assim, explodir? Era uma dor. E aí o que me ajudou foi chá de alecrim, cara. Ah, é verdade, chá de alecrim e de erva doce, que são excelentes para diminuir a relação dos gases. Eu que te passo as coisas e esqueço de falar, né? Ai, que louca. Então, eu falei, mas ela que me deu a dica, eu vou reforçar a dica dela aqui. Esqueci, falei do gengibre, esqueci da erva doce do alecrim. E fez Eles toda são bem... Fez toda a diferença. Faz muito. E por que o alecrim ajuda? O alecrim? É. Porque ele estimula a digestão. Ele estimula a produção do processo digestivo mesmo. E a erva doce também, ela melhora a relação da formação de gases. Viu, gente? Todo mundo que fala, porque eu posto muito chá de alecrim. Eu aprendi a amar chá de alecrim, né? Eu amo. Aí eu posto, pessoal, isso é tempero. Como que você consegue tomar isso? Eu falei, porque você não sabe o poder que esse chá tem, gente. Ele traz alegria, ajuda o intestino. É uma coisa maravilhosa. É espetacular. Eu uso muito na minha rotina também, é muito gostoso. E é um sabor que, quando faz o chá, não fica com um gosto de tempero, né? É diferente. Não, é diferente. Não é o mesmo quando você põe numa batata o alecrim e quando você come e toma ele no chá é outro gosto. Não, é totalmente diferente. É o gostinho dele mesmo, assim, né? Não é misturado com outras coisas. Ele dá um destaque, assim, não é? Ele fica bem... Ele é um chazinho bem aconchegante, assim. Eu gosto muito de tomar ele. É gostoso. Que mais? Tô tentando lembrar algum caos nosso. Eu tinha anotado, mas falei tudo. Falou tudo? Maravilhosa, falou de tudo já. E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma pergunta minha, tá? Que aí, quem sabe, a gente consegue engatar numa segunda live aí sobre modulação intestinal. Não precisa falar nada muito profundamente, porque eu sei que isso é um outro assunto completamente diferente. Mas
modulação intestinal ajuda casos de disbiose? Na realidade, a modulação intestinal é o tratamento da desbiose. A modulação intestinal é exatamente pensando sem ser num acompanhamento específico, olhando para a pessoa, né? É comer comida. Isso vai fazer a modulação intestinal. Então, é comer comida que vem da terra, como a gente estava falando. E aí, pensando num acompanhamento de uma forma mais específica, aí existem algumas substâncias que acabam ajudando. Alguns compostos, por exemplo, o Biosil, ou Microbiomex, ou mesmo um probiótico, ou então com MANTS, a glutamina, algumas estratégias que elas ajudam, ou as enzimas mesmo digestivas, que elas vão ajudar nesse sentido. Agora, é muito complicado tomar essas coisas sem orientação, porque pode, igual o probiótico sem orientação, o tiro pode sair pela culatra. Se tiver uma superpopulação bacteriana, precisa mudar a alimentação antes. Pelo menos um pouco. Sim. Não é uma pílula mágica, né? Não vai tomar ali uma glutamina, como perguntou aqui, uma enzima digestiva, alguma coisa assim, e vai mudar, né? Porque é um conjunto inteiro que está há muito tempo num sofrimento, né? Porque é um sofrimento para o corpo, essa inflamação química, enfim. E aí pensa que são anos de você ali inflamando seu corpo, e aí não é tomar uma glutamina no café da manhã que vai fazer essa diferença. Então, eu acho que... Não. Como eu vou falar isso para não ficar uma coisa chata, assim, mas eu acho que muitas pessoas buscam a solução de uma forma rápida, não querendo mudar os hábitos que já têm. Sim. Entende? Mas eu acho que é isso. É isso, né? Sabe o que eu acho? Nesse pessoas que elas querem ser curadas e não se curar. Sim. Que quando você terceiriza os cuidados do seu corpo para as outras pessoas, né? É bem difícil isso, assim. E é uma coisa que, bem ou mal, a gente foi meio que ensinado, né? Tipo, acredite no médico porque ele é a pessoa que sabe tudo sobre você. Não estou desmerecendo os médicos, não é isso que eu estou fazendo, mas a questão é só deixar o alerta para que a gente não fique depositando tudo só nos médicos. A gente precisa entender nosso corpo, assim. Se você chega no médico, ele te pergunta sobre sintomas e você nem sabe quais são os sintomas que você tem, porque você não se olha, ou porque você... Enfim, porque você simplesmente não sabe, como que o médico vai poder te ajudar? Se ele não sabe efetivamente o que você tem. Né? E acho que até só para desmistificar em relação ao médico, qualquer profissional de saúde, né? Se você vai num massagista para colocar um negócio no lugar, mas você continua usando o salto que tirou o negócio do lugar, ele não vai resolver o teu problema. Se vai no acupunturista, qualquer pessoa da área da saúde que tem aí a responsabilidade de tratar quando a gente não muda os hábitos, não vai, é paliativo. Porque tudo que a gente pode fazer é paliativo. E isso vem inclusive no uso de cápsulas, né? A base é a comida. A base é dormir bem. Esse é outro ponto. Dorme direito, faz exercício e come direito, que, Já vou chutar. Maravilhosa de melhora. 80% dos seus problemas estão resolvidos. Com certeza. Porque a alimentação anti-inflamatória nada mais é do que comer direito, né? Não é nada. E não deveria ser uma coisa. Exatamente. Não eu acho que o nome, assim, ele não é nem. Sabe, não é segredo o negócio, né? Tipo, é alimentação. É comer comida. As pessoas, nossa, mas a dieta inflamatória, eu falo, gente, é só comer bonitinho. Na verdade, não devia chamar dieta anti-inflamatória, devia chamar alimentação para todo mundo. Porque não é um negócio que é para quem tem endometriose, para quem tem SOP, para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem X ou Y na forma de um diagnóstico.
É uma alimentação que, se você fizer, você vai evitar ter um diagnóstico. Então, tenha isso como vida, sabe? Exatamente. Né? Ai, muito boa essa live, tô adorando. Deixa Eu eu ver, também. alguém falou Tem alguém mais contou uma alguém? história. A Sônia, oi, Exatamente, Sô. muito legal. Aqui, a Regi. Exatamente, sempre falei pra minha gineco que tinha algo errado comigo, mas os exames básicos nunca davam nada, até eu ter hemorragia e muitas dores num pronto-socorro descobrir a endometriose profunda. Isso é um caso clássico, né? É um caso clássico, é difícil. Eu sinto muito. Por isso Ô, que eu estou aqui disseminando informação sobre endometriose, porque eu escuto tanta história de tantas mulheres e tantas pessoas que sofrem, que é muito difícil de ouvir, porque eu não consigo ver o que eu posso fazer para ajudar, assim, do que disseminar essa informação, sabe? Porque é difícil. eu acho que um ponto nisso, Clau, é preste atenção no seu corpo. Não é normal ter dor, não é normal ter sintoma, não é normal, não, nada de sintoma é normal. E não acredite em ninguém que diga que é normal. E procure Exatamente. até você achar. Não é normal ter dor, não é normal ter distensão, não é normal um intestino muito louco, não é normal ter sintomas Cólicas ruins, não é absurdas normal ser antes. cólicas absurdas, ou então fadiga absurda. Nada disso é normal. Pode ser muito comum, mas não é normal. O nosso corpo, isso acho que o nosso corpo ele foi construído para trabalhar em perfeita harmonia, sabe? Para você ter energia ao longo do seu dia inteiro, para você dormir bem, para você não sentir dor, para ter uma harmonia mesmo, um equilíbrio. Isso é o normal. Sim. Qualquer outra coisa que não seja isso, não é. E tem que procurar até achar, né? Tem que investigar, não adianta. E se a pessoa que você procura ajuda, ela não está atendendo a sua expectativa, conheça outra pessoa, busque outras pessoas para te ajudar, outras formas de tratamento, terapias integrativas, enfim. Eu acho que o que eu tento mostrar aqui é que existem vários tipos de pessoas e profissionais que podem te ajudar a buscar um tratamento adequado, seja através da nutrição, seja através da fisioterapia pélvica, enfim, da ginecologia, enfim, eu acho que é o que dá para fazer, né, amiga? É. Existe solução. Exatamente, a Existe. informação ela tá posta e é isso, né? Não tem Eu acho que muito segredo assim. se cada mulher, se a gente conversa com outras mulheres e fala sobre como que você está se sentindo, sabe, numa comunicação real do como que você está e não de verdade, sabe? E se você tem, se cada uma de nós falar para outra mulher, não é normal você ter dor e procura ajuda até você encontrar a razão da sua dor, a gente consegue levar para as pessoas que existe solução para as nossas dores. E aí vai achar. E Procure muda até a achar. vida da pessoa. E transforma a vida da pessoa. Porque ninguém merece viver com dor. Ninguém merece viver com dor, gente. É insuportável. É. Mas acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente já começou aqui a bater o nosso papo em particular. Olha Inclusive, aqui, estou para te visitar, né? No consultório, para a gente fazer uma reavaliação desse ano. sim, precisamos repetir alguns exames e tos. Vamos ver aqui se tem É. mais algum. Vamos ver. A Ju mandou. A médica que me operou disse que as dores que tinha para evacuar era normal e que era para eu tomar uma colher de óleo mineral. Complicado isso aí, hein, gente? Fico feliz em ter essas informações hoje, depois de tanto sofrimento e dores na vida. É isso, gente. Gente, sabe Bom, como vocês podem fazer para mudar o mundo? A hora que a Cláudia deixar essa live gravada, posta, reposta, manda para as pessoas, compartilha informação, porque às vezes tem uma mana amiga sua
que nem sabe que isso existe, e aí você não pode mandar diretamente para ela. Mas se você compartilhar e falar, ó, dor, endometriose existe, assista isso. E aí as pessoas vão ficar sabendo, sabe? Essa é a forma que a gente tem de ir plantando sementinhas, de disseminar informação que é boa, que é verdadeira e que ajuda outras pessoas a procurarem soluções. Eu penso também que se toda mulher que tem endometriose falar sobre endometriose com uma próxima mulher, essa informação ela já está sendo disseminada. Entende? É isso. Perfeito. Jé, eu atendo em Jundiaí ou online. Perfeito. Vocês têm dicas para o emocional de quem tem endo? Várias. Yoga, caminhar, alongamento, alimentação saudável, tudo isso vai fazer o emocional melhorar também. Escrever sobre o que você sente, meditação, exatamente. Como normalizar o intestino após a cirurgia? Rô, meu intestino, ele ficou normalizado, efetivamente normalizado depois de 1 ano. Porque é o tempo de cicatrização de uma cirurgia intestinal. Eu tinha episódios de intestino muito bom, com intercalado, assim. Hoje o meu intestino tá bom. Mas isso é o tempo mesmo que vai levando aí, tomando cuidado e tal. É normal. O intestino mais solto durante o período menstrual é normal, sim, independente, é natural, né? Normal. É natural, independente da endometriose. É por conta da variação hormonal mesmo que ele tende a soltar. Mas ele precisa ver a relação de dor, de o quanto que ele tá solto, porque isso pode não ser natural. Ele estar mais solto é natural. É porque tem os hormônios, né, que estimulam os movimentos peristálticos ali na região do... É por isso que a gente acaba ficando com o intestino solto. Lavagem do cólon ajuda? E super diarreia. Ó, lavagem do cólon ajuda na desbiose intestinal? Hidrocolonterapia. Ajuda, mas não resolve. E precisa ver com quem que tá fazendo e tal, né? Se for uma superpopulação, super ajuda porque vai diminuir e precisa repovoar isso muito bem repovoado. Demora uns 30 dias de dieta para fazer isso depois, viu? Então não faça isso sozinha, faça isso com uma nutricionista. Te indique alguém que faz. A nutricionista não vai fazer a lavagem, mas ela vai te indicar alguém que faz e vai te orientar no como se alimentar no período pós. Perfeito. Tá? Minha sogra, gente, que tá perguntando, maravilhosa. E aí, você tem mais perguntas? Nosso prazo aqui tá acabando. Acho que a gente pode se despedindo. Eu amei muito. Eu também. Venha mais. Vou te convidar de novo, hein? Sim, vamos marcar várias. Adoro. Vamos. Foi muito bom te trazer aqui. Muito obrigada por todas essas informações. Muita coisa que eu também não sabia. Adorei. Foi uma live incrível. Muito obrigada. Espero que tenha agradado a todo mundo que assistiu e que irá assistir, que tenha levado informações que as pessoas possam trazer para a vida delas e olhar para dentro e falar, opa, será que está acontecendo alguma coisa comigo? Né? Eu também espero. Essa é a importância disso aqui que a gente está fazendo. Sim. Uma delícia. Muito feliz. Karen, um beijo, sua maravilhosa. Beijo, Clau. Super agradeço. Espetacular você. Muito obrigada pelo convite. Amei tá aqui. Pessoas, sigam beijo, a Karen. Ela tem dicas muito boas de cozinha, de tudo que você pode imaginar. Uma nutricionista maravilhosa. Eu puxo o saco mesmo e indico super. Tá bom? Vocês precisam de auxílio pré-operatório, pós-operatório, falem com ela, porque ela é uma luzinha muito brilhante nesse momento tão difícil. Tá bom? Obrigada, Clara. Super beijo, gente. Um beijo, Dani, um beijo, Laura, um beijo, Nina. Muito obrigada por participarem.
e vou deixar gravada para a gente poder assistir, reassistir quantas vezes a gente quiser. Quantas vezes quiser. Um Maravilhoso. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.